apresentar aqui para vocês, vamos conversar um pouco sobre os sinais e também a avaliação dos cursos de administração. Os sinais, ele completou 10 anos agora, no dia 14 de abril, teve uma comemoração no INEP, um seminário para a gente fazer um balanço, e esse ano, ao longo do ano também, a gente vai fazer outros eventos, vão ocorrer seminários, oficinas, para a gente debater esses 10 anos do sistema, os avanços, as perspectivas, o que tem que melhorar no sistema também. Mas, desde a Constituição Federal, que a educação superior é uma política de Estado, ela já passa, independente dos governos que vieram desde a Constituição, a educação superior está sempre presente como uma política de Estado. Depois, a LDB, já de 96, também tem um capítulo específico da educação superior. O primeiro Plano Nacional de Educação, de 2001 a 2010, agora a gente está na vigência do segundo plano, de 2011 a 20. E aí os sinais, em 2004, ele tem um divisor, e a gente vem acompanhando esse sistema. Eu vou me aprofundar um pouco na palestra também. Depois de 2004, a gente tem o decreto 5773, que ele é de 2006. No nosso meio, ele é conhecido como o decreto ponte, que é o decreto entre a regulação e a avaliação, que faz essa ponte, e aí determina o que é responsabilidade da Secretaria Reguladora, o que é responsabilidade do INEP enquanto avaliação. Depois, a Portaria Normativa 40, ela é de 2010, ela institui o sistema EMEC, que é o sistema que atualmente está vigente nos sinais, onde os processos tramitam eletronicamente, e depois ela teve a redação dela foi alterada, com a inclusão de novos artigos, em 2010. Atualmente, tem um grupo de trabalho que está discutindo nova alteração nessa Portaria 40, alguns aperfeiçoamentos. Então, esse é basicamente o histórico da nossa legislação da educação superior desde a Constituição de 88. Aqui nós temos as instâncias de avaliação da educação superior, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, CNE, a Secretaria Reguladora da Educação Superior, que é vinculada ao MEC, às séries, a Câmara Técnica de Acompanhamento da Avaliação, a CTA, o INEP, que é o responsável pela operacionalização da avaliação da educação superior, e a CONAS, que é a Comissão Nacional de Acompanhamento da Avaliação da Educação Superior. Também nós temos os conselhos, o Conselho Nacional de Saúde, CONFEA, OAB, e eu tinha feito alteração e não alterou ali, o CFA, também, como a Lorena falou, desde 2011, fazendo esse acompanhamento dos cursos de autorização e renovação, que eu vou trabalhar um pouco mais à frente. Aqui, a competência, o que cabe a nós, lá na diretoria da Educação Superior, do INEP, é elaborar os instrumentos de avaliação, operacionalizar os procedimentos, constituir o banco de avaliadores e capacitá-los, orientar as instituições sobre a avaliação, realizar as avaliações e acompanhar a CTA. Então, para elaborar os instrumentos de avaliação, o INEP constitui um grupo de estudos, um grupo de trabalho, formado por pessoas que possuem experiência na gestão da educação superior, possuem experiências na avaliação,
e essas pessoas de diferentes, sejam de instituições públicas ou de instituições privadas, essas pessoas das diversas regiões do país se reúnem e, tem um mandato que o ministro coloca para esse grupo de trabalho, tem uma vigência, 4, 6 meses, eles elaboram esse relatório, eles estão sob a tutela do INEP nesse momento. Depois de elaborado o relatório, o instrumento, esse instrumento é colocado para consulta pública, geralmente fica no site do INEP. O Ministério também realiza algumas audiências públicas, em alguns estados, em Brasília, e também esse instrumento depois é referendado, aprovado, na verdade, pelo Conselho Nacional de Educação e depois promulgado pelo ministro no Diário Oficial. Para operacionalizar os procedimentos da avaliação, o INEP utiliza lá o Decreto 5773, a Portaria 40, que institui o EMEC, e define quais são os procedimentos, desde a chegada do processo, vindo das séries, da Secretaria Reguladora, até a finalização da avaliação. A gente vai trabalhar mais um pouquinho à frente. Para constituir o banco de avaliadores, com a criação dos sinais, em 2006, o MEC publicou a portaria, não me falhe o número agora, 1751, de 2006. Essa portaria nomeava aproximadamente 9.000 avaliadores de instituições públicas, privadas, de todos os estados da federação. E dividia esses avaliadores em avaliadores de cursos e avaliadores institucionais, que avaliavam a instituição como um todo. E esse banco ficou fechado desde então, de 2006 até 2010. Eram só aqueles 9.000 avaliadores que tinham sido selecionados pelas instituições, pelos conselhos de classe, e tinham sido publicados no Diário Oficial. Em 2010, com uma nova gestão no INEP, esse banco foi reaberto. E aí está aberto até hoje. As inscrições são voluntárias no site, eu vou passar mais à frente, e, de acordo com a necessidade do INEP, de avaliadores nas diferentes áreas, esses avaliadores são selecionados. Tem os critérios que estão dispostos lá na Portaria 40, tem que ser docente de educação superior, tem que ter titulação estrito sensu, no mínimo, de mestre, tem uma série de questões, não ter pendências fiscais, tributárias. Isso justamente porque há uma portaria do Ministério do Planejamento que impede que o poder público emita passagens e dê diárias para aquelas pessoas que têm pendências com a Receita, com o INSS, então há essa vedação. Se, na hora de emitir a passagem, a gente identifica lá que um avaliador ou avaliadora tem alguma pendência, se há um tempo hábil para que esse avaliador resolva o problema, a gente mantém a avaliação até que ele resolva, para tentar emitir de novo. Se não, o próprio sistema já identifica que há essa pendência, a gente tem que substituir o avaliador. Também a gente orienta as instituições sobre a avaliação. A gente sabe a realidade da educação superior brasileira, como a maioria das instituições são instituições privadas, há uma rotatividade nos pesquisadores institucionais, nos PIs dessas instituições. E não necessariamente, a gente sabe que isso acontece, quem está saindo daquele cargo passa o conhecimento para o que está entrando. Às vezes tem um gapzinho aí de um tempo que as pessoas foi demitida hoje, o outro só vai ser contratado daqui uma semana, 2. Não tem esse tempo de, eu vou sair daqui um mês e nesse mês eu te passo o conhecimento. Mas lá no INEP também nós orientamos
as instituições, seja no preenchimento do formulário eletrônico, de como receber uma comissão, o pós-comissão também, quando o processo chega na CTA, que é a nossa Câmara Recursal, que eu vou falar também um pouco mais à frente. Então, os sinais, ele foi promulgado pela Lei 10.861, tem 10 anos agora. O objetivo principal dos sinais é aferir a qualidade das instituições, dos cursos de graduação e do desempenho dos estudantes, nos termos do artigo 9º da LDB. Ele é coordenado e supervisionado pela CONAS e a avaliação é operacionalizada pelo INEP. Depois de finalizada a avaliação, o Ministério da Educação torna público o resultado dessa avaliação. E a avaliação também, ela é indutora, ela pretende ser indutora de qualidade na melhoria das instituições e dos cursos de graduação no país. Aqui nós temos algumas concepções de avaliação, para a gente dar uma noção. Essa avaliação ela pode ser formativa, justo nesse sentido que eu falei agora, de apresentar para quem está sendo avaliado ou para a sociedade a melhoria, onde eu tenho que melhorar. Veio uma comissão externa, avaliou a minha instituição, avaliou o meu curso e me deu um resultado, elaborou um relatório. Eu posso concordar ou não com esse relatório. Se eu não concordar, eu vou para a Câmara Recursal, que é a CTA. Mas, dali também, a minha comissão própria de avaliação ela pode identificar onde nós temos que melhorar, a partir dessa visão externa. Também tem uma questão, uma concepção psicológica, que é de motivar aqueles que já estão estacionados num certo patamar, de atingir determinado objetivo. Também tem uma questão somativa, que é de selecionar, certificar. Aqui entra também um efeito não desejado dos sinais, mas que a sociedade, o mercado, pegou, que é a questão dos rankings. Não é objetivo dos sinais os rankings. Esse curso é o melhor, esse é o pior. Não é isso o objetivo. Mas determinadas instituições fazem propagandas, que é o melhor curso, o melhor resultado no ENAD, aprovado, reconhecido pelo MEC. E é uma questão cultural desses rankings. E também tem uma concepção administrativa, que é da tomada de decisões. O gestor, no caso o Ministério do Planejamento, ele autoriza ou não o funcionamento de determinado curso. Há casos em que a avaliação foi in loco, visitou o curso, elaborou um resultado, o relatório, e o resultado deu um conceito de curso 4 ou 5, que é o máximo dos sinais. A instituição não recorre, mas a Secretaria Reguladora ela olha e vê algumas inconsistências na elaboração daquele relatório. O Conselho Federal pode identificar também, fala, bom, não é mais necessário ter, por exemplo, curso de administração no município de São Paulo. Já está saturado o mercado aqui, não há mais lugar. A instituição, o Ministério, pode não autorizar aquele curso, mesmo ele tendo uma nota 4 ou 5. A avaliação, ela embasa a tomada de decisão, mas ela não é o único mecanismo que os gestores do Ministério do Planejamento, da Educação têm para tomar a decisão. Ela é um referencial básico. Eles partem daquilo, ouvem os conselhos, que os conselhos também têm informações que, às vezes, os avaliadores não têm. Eles podem emitir e emitem essa opinião, e os gestores do Ministério do Planejamento podem levar ou não isso em consideração.
Os Sinais, então, ele promove essas 3 avaliações. A avaliação das instituições, dos cursos e dos estudantes. As avaliações das instituições, elas se dividem em 2. É a avaliação interna, que a própria instituição faz, que é a primeira avaliação que tem que ser feita, que ela vai embasar todas as outras. Quando os avaliadores forem visitar a instituição, eles vão ver o relatório da comissão própria de avaliação dessa instituição. O que aconteceu desde a última visita até hoje? Vamos supor que é uma visita de renovação do reconhecimento. Daí a 3 anos, uma outra comissão volta lá. Nesses 3 anos, o que aconteceu? Isso tem que estar lá no relatório da comissão própria de avaliação. As melhorias que aconteceram desde a última visita. Também os Sinais promove essa avaliação externa, que é feita por uma comissão com 3 membros. É uma visita que dura também 3 dias na instituição. Eles verificam infraestrutura, laboratórios, biblioteca. Também a avaliação dos cursos, que aí é de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento, e a avaliação dos estudantes, do desempenho dos estudantes, que é o ENAD. Os princípios fundamentais dos Sinais são a responsabilidade social com a qualidade da educação superior, o reconhecimento da diversidade do sistema. A gente sabe que nós temos 3 tipos de organização previstas na LDB, que é a faculdade, os centros universitários e as universidades. E, além disso, dentro do nosso país, a gente tem essas desigualdades sociais, regionais, vamos chamar assim. A gente tem uma concentração muito grande. Consequência, né? A concentração da população no sul, sudeste do país. Consequentemente, as instituições estão ali, os alunos, os estudantes e os docentes estão ali. Esse é um problema que a gente teve no banco, quando o banco foi construído, que 60% dos nossos avaliadores era de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Tinha 60% dos avaliadores. Então, se uma avaliação ocorre no estado de São Paulo, os avaliadores de lá não podem participar do sorteio. Eles podem participar das avaliações nas outras 26 unidades da federação, só não naquela em que eles residem. E aí havia uma dificuldade, antes da implementação do sistema EMEC, na designação dessas pessoas. Porque a maioria das instituições estavam lá, as avaliações estavam lá. Só que a maioria dos nossos avaliadores também estavam lá. E como a gente vai designar? Como formar as comissões? O sistema EMEC praticamente resolveu isso, precisa melhorar também, com a questão do sorteio eletrônico. Antigamente, o sorteio não era sorteio. Quem trabalhava lá, a pessoa tinha uma lista, ligava, professor João, o senhor pode participar de uma avaliação no dia tal, tal? Posso. Aí ligava, professora Maria, a senhora pode no dia tal? Não, eu posso no dia seguinte. Aí ligava o professor João, João, você pode ir no dia seguinte? Não, não posso. Aí tinha que ficar procurando outros e tal. O EMEC acaba com isso, o avaliador vai lá, coloca as datas que ele pode participar, que ele está disponível, o sistema designa. A gente teve um problema no início do ano que deu um bug no sistema, que ele não estava levando em consideração a agenda do avaliador. Então, chegava mensagens para o avaliador, conforme sua disponibilidade, tal, o senhor foi designado, e o avaliador não tinha colocado disponibilidade naquela época, mas foi corrigido. Também respeito à identidade, à missão e à história das instituições. A instituição deve ser avaliada a partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade. Também a continuidade do processo administrativo, daí vem o ciclo dos Sinais, a cada 3 anos, para a gente ter essa comparação entre os ciclos. E o caráter público dos procedimentos e resultados, por isso que lá no início eu coloquei,
Todos os nossos procedimentos no INEP, nas séries, lá no MEC, eles estão dispostos nas portarias, nos decretos e na lei. Tudo o que a gente faz tem uma fundamentação. Quando há alguma contestação, seja parte das instituições, do Ministério Público, a gente sempre, quando vai argumentar, está sempre fundamentado em qual artigo, qual inciso que a gente utilizou para ter aquela decisão. E também há o portal público do EMEC, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode acessar o EMEC e consultar qual é o conceito de curso, do curso que ele deseja, na região onde ele pretende estudar, ou que ele já estuda, se ele quer comparar o curso dele com outro. Tudo isso no sistema EMEC ele consegue essas informações. E também o aperfeiçoamento permanente dos processos avaliativos devem também ser tratados através dos debates acadêmicos, e ali a gente inclui também com os conselhos de classe. A comissão, e aí está na portaria 40, a comissão de avaliação, quando ela está em loco, ela utiliza o instrumento de avaliação, que está previsto lá no decreto. Os atos regulatórios que são subsidiados pelos sinais, nós dividimos pedagogicamente, vamos dizer assim, em atos de entrada no sistema, em atos de permanência no sistema. Se uma instituição quer entrar para os sinais, para o Sistema Nacional da Avaliação, ela solicita o credenciamento lá na Secretaria Reguladora. E aí, essa avaliação é obrigatória para as instituições que não têm autonomia. O governo federal, agora, com o REUNE, ele fez essa expansão das universidades federais nos últimos governos. Essas instituições não precisaram ser avaliadas, credenciadas. O governo ele tem essa prerrogativa lá na Constituição, na LDB, de criar as instituições, criar cursos, as universidades federais. Só que esses cursos que foram criados, que não precisaram de autorização, obrigatoriamente eles têm que passar pelo reconhecimento e, dependendo do resultado do ENAD, eles têm que passar pelo reconhecimento de curso. E as instituições criadas que não passaram pela avaliação de credenciamento, daí a 10 anos elas têm que passar pelo recredenciamento. Aí são os atos para elas se manter no sistema. Para a avaliação de cursos, a gente chama a autorização também do ato de entrada. Eu falei que as universidades federais têm essa prerrogativa, e outras universidades também, de criar cursos, sem precisar passar pela autorização, mas cursos de medicina, direito e odonto, e, se eu não me engano, psicologia, eles têm avaliação obrigatória, independente se é instituição pública ou privada, se tem autonomia ou não, tem que passar pela avaliação de autorização. Isso é obrigatório. A avaliação de reconhecimento de curso, todos os cursos passam. Essa é uma avaliação que não tem a desoneração. Ela tem que passar, ela tem que acontecer obrigatoriamente. E o curso reconhecido é o que valida o diploma do estudante. A renovação de curso, do reconhecimento de curso, ela é obrigatória para os cursos que têm o CPC, que é o conceito preliminar de curso, insatisfatórios. Eu vou trabalhar um pouco mais à frente. De 2008 para cá, o Ministério editou algumas portarias que foram desonerando a avaliação. Então, em alguns casos, juntando o resultado do ENAD, os cursos dessa instituição e as avaliações de reconhecimento, as avaliações a renovação do reconhecimento era automática, a secretaria já dava
a renovação do curso, sem precisar passar pela avaliação. E o ENAD é obrigatório para todos aqueles estudantes que estão concluintes. Antes tinha o ingressante e o concluinte. De uns 2 anos para cá, a nota do ingressante foi trocada pela nota do Enem. Tem uma grande discussão nessa questão, se isso é válido ou não, mas a intenção do governo é que, com a nota do Enem, sendo feita pelo CPF do estudante, você cruza depois com a nota do ENAD, quando ele for concluinte, e o governo pretende criar um programa de acompanhamento do egresso, que lá na frente você cruze com a Receita Federal, com os outros órgãos, para ver a atuação profissional desse estudante, né, do egresso. Não do estudante, mas do egresso. Mas é um projeto ainda que está em discussão. Na avaliação para o credenciamento, são vistas 3 dimensões, que é a organização institucional, o corpo social dessa instituição e as instalações físicas. Tem também requisitos legais, que são itens regulatórios, que a regulação necessita para a emissão do ato. A comissão de avaliação, para fazer a avaliação do credenciamento, ela utiliza do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, planejamento estratégico dessa instituição, onde ela está e onde ela quer chegar daqui a 5 anos, o que ela pretende. O formulário eletrônico, que ela preenche no sistema EMEC, fornecendo os dados lá das instalações físicas, do corpo social, e, enfim, a avaliação in loco, que os avaliadores verificam efetivamente aquilo que a instituição postou no sistema com o que efetivamente existe. A avaliação da instituição, o recredenciamento, ela é realizada com base nas 10 dimensões dos sinais. O atual instrumento, ele agrupa essas 10 dimensões, ele mantém as dimensões dos sinais, só que agrupa em eixos, para facilitar essa análise. Então, ele é o que nós chamamos lá de um instrumento matricial. Ele subsidia tanto os atos de credenciamento quanto de recredenciamento. E também de transformação da organização acadêmica, de faculdade para centro universitário, ou de centro para universidade, ou de faculdade para universidade direto, se for o caso. Utiliza-se esse instrumento. Então, ele possibilita essa ênfase na avaliação interna, está organizado em 5 eixos, contempla essas 10 dimensões dos sinais e traz um caráter inovador, que é a inclusão do relato institucional, que a instituição passa a se comprometer com a autoavaliação. Ela traz a autoavaliação para o centro da instituição, reforçando as ações da comissão própria de avaliação e o planejamento e execução das ações propostas no PDI. Reforça e promove também esse processo de avaliação interna e subsidia a direção da instituição para suas tomadas de decisão na gestão educacional. Aqui eles analisam o PDI, o relatório de autoavaliação, o formulário, o instrumento e a avaliação in loco. A avaliação de cursos já é formada por 2 docentes avaliadores, dura também 2 dias a visita, e ela analisa as 3 dimensões. A organização didática e pedagógica, que é como a instituição está organizada, o perfil do corpo docente, quem é aquele docente da instituição, quem são os técnicos administrativos, e as instalações físicas, onde a instituição funciona, como ela funciona. O instrumento de curso, ele também é matricial, ele possibilita a avaliação para os atos de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento.
utiliza-se um mesmo instrumento para subsidiar a análise de 3 momentos distintos do curso. Então, utiliza-se aí alguns termos como previsto e implantado. Quando é autorização de curso, o curso não está funcionando ainda, ele pleiteia que o Ministério outorgue a licença para que ele funcione, ele ainda tem prevista a contratação de docentes, previstos laboratórios, tudo isso está previsto. Quando há o reconhecimento, a avaliação de reconhecimento e a renovação do reconhecimento, tudo já tem que estar implantado. Não há mais a questão da previsão. Então, quando se tratar de autorização, os avaliadores vão considerar o previsto. Nos outros 2 casos, o já implantado. Então, para que cada indicador tenha predominantemente um único objeto de análise, então, foi considerada essa análise sistêmica e global do indicador. Também foi criado o não se aplica, porque em alguns casos não tem cursos que não têm exigências para aquele indicador, ou indicadores específicos para a educação à distância, que no presencial não tem, ou específico para o presencial, que o EAD não tem, e também para integrar os relatórios específicos para os cursos, licenciaturas, a medicina e o direito. Os conceitos da dimensão, sempre que a comissão optar por não avaliar um curso, um indicador através do não se aplica, automaticamente o sistema recalcula desconsidera aquele indicador, ele não é avaliado e não compromete no resultado do conceito do curso. Então, o conceito é elaborado, né, calculado com base nessa média aritmética, que é ponderada pelas dimensões. Nos atos de autorização de curso, tem mais peso ali a infraestrutura desse curso. O que ele pretende ser, então, a infraestrutura tem um peso maior. Quando o curso já está funcionando, para ele se manter no sistema, na renovação ou no reconhecimento, a organização didático-pedagógica tem um peso maior. Os requisitos legais normativos são itens que a regulação leva em consideração eles não fazem parte do cálculo do conceito de curso, mas a regulação leva em consideração para emitir ou não o ato de autorização desse curso. Aqui, os avaliadores, para avaliação de curso, eles utilizam o plano de desenvolvimento institucional, o projeto pedagógico do curso, as DCNs dos cursos, o formulário eletrônico, instrumento de avaliação, tudo isso antes da avaliação e durante a avaliação. A CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, foi criada lá na Lei dos Sinais, e ela tem essa atribuição de conduzir os processos da avaliação interna e sistematizar e prestar as informações para o INEP. Então, todo ano, até 31 de março, as instituições têm que postar o seu relatório da CPA no sistema EMEC. Também um avaliador que foi excluído do banco, ele não pode participar da sua CPA, da instituição que ele participa. Aqui é a questão dos indicadores de qualidade, eu vou passar um pouco mais rápido para a gente, por conta do tempo. Aqui, os objetivos, a gente ainda tem um pouco de confusão. Algumas instituições, quando ligam para a gente, meu processo está aí, está parado, não sei o que. Não, o processo está lá nas séries, não está no INEP. Então, aqui, a gente mostra o que cabe à regulação, o que cabe à supervisão e o que cabe à avaliação que é operacionalizada pelo INEP.
isso tudo está disposto no Decreto 5773, de 2006. Avaliação e regulação são processos independentes, mas são complementares. Eles estavam previstos lá na Lei dos Sinais de 2004 e depois no Decreto Ponte, né, que a gente faz essa ponte entre avaliação e regulação, no Decreto de 2006. Esse aqui é o fluxo da avaliação, então. Quando a instituição pretende entrar no sistema ou solicitar a autorização de algum curso, ela protocola o pedido na secretaria reguladora e insere os documentos no sistema EMEC. É tudo eletrônico. Depois, a secretaria analisa esses documentos. Se esses documentos forem insuficientes, as informações não forem as mínimas que o sistema exige, é aberta uma diligência para que essa instituição sane essas deficiências. Se as deficiências forem sanadas ou não houverem deficiências, esse processo segue para o INEP. Há um despacho saneador feito pela secretaria, que pode ser parcialmente satisfatório ou satisfatório. E a secretaria coloca no despacho as considerações para o INEP. Inicia-se a fase da avaliação. O INEP cria a avaliação, é criado um número no sistema EMEC, que a instituição passa a controlar a avaliação a partir daquele número. É aberto um formulário eletrônico, a instituição preenche as informações nesse formulário eletrônico. Finalizado o preenchimento, o sistema EMEC sorteia uma comissão entre aqueles avaliadores habilitados para avaliar aquele curso ou aquela instituição. Ocorre a visita. Depois da visita, os avaliadores elaboram um relatório sobre aquela visita. Esse relatório é disponibilizado ao mesmo tempo para a Secretaria Reguladora e para a instituição. E abre-se um prazo de 60 dias para que eles se manifestem sobre esse relatório. Esse relatório pode ser impugnado ou não. Se ele for impugnado, a outra parte pode apresentar uma contrarrazão àquela impugnação. E esse processo vai para a Câmara Técnica de Acompanhamento da Avaliação, que é uma Câmara recursal. Essa Câmara pode reformar esse relatório, acatando a impugnação da instituição ou da secretaria, pode manter o relatório da comissão, desconsiderando as argumentações, e pode também anular esse relatório, se ele for muito inconsistente e tiver diversos erros, pode anular, determinar uma nova visita para aquele curso. Depois disso tudo, faltou uma aba, um quadrinho ali, que é a manifestação dos conselhos federais. No caso aqui de vocês se manifestam sobre os cursos de administração. Depois da manifestação de vocês, o processo vai para as séries, que aí as séries levam em consideração como referencial básico a avaliação que foi realizada, a manifestação dos conselhos, para daí sim ela emitir o ato. As séries têm um padrão decisório que ela leva em consideração para emissão ou não desses atos. Aqui é só uma explicação do que eu já fui passando. Eu vou deixar a apresentação para ser distribuída para vocês. É uma exemplificação de todos aqueles quadrinhos que eu já fui passando para vocês. Deixa eu ver se tem. E aqui, então, já encaminhando, né, para a gente finalizar, as consequências da avaliação. Para a sociedade é a informação. Hoje a gente já tem como uma questão de Estado o portal da transparência, seja dos gastos públicos, seja de quantos servidores públicos
recebem. O EMEC também tem esse caráter público da informação. Para a sociedade definir se o meu filho vai estudar nessa ou naquela instituição, ou o próprio estudante tomar essa decisão. Para o Estado, a avaliação subsidia a formulação das políticas públicas, a implementação dessas políticas também. Por exemplo, na questão do FIES, só os cursos que têm conceito de curso acima de 3 podem pleitear o FIES. Cursos que têm conceito de curso 1 e 2 não podem. E aí a avaliação é o norte para o governo, nesse caso. Para a instituição também, a avaliação possibilita o desenvolvimento do PDI, ele pode ser revisto, pode ser alterado, revisão da sua missão, dos planos, os métodos, da trajetória da instituição. E, para os estudantes, essa questão da orientação. Eu vou deixar aqui os contatos, vai estar nas apresentações também, nossos e-mails da professora Cláudia, que é a diretora, professora Suzana Fungueto, que é a nossa coordenadora geral dos cursos de avaliação dos cursos de graduação e das instituições, e eu que estou como gestor do banco e como secretário executivo da CTAA. Está aqui os nossos contatos para dúvidas, para o que vocês tiverem. E só para finalizar, nós temos a intenção de fazer uma formação específica para os nossos avaliadores de administração, que nós temos no banco, que é a maior quantidade de avaliadores que a gente tem, de formação acadêmica em administração. Nós já temos uma conversa adiantada com o pessoal da Angrade para fazermos uma formação específica para os nossos avaliadores de administração, em que o INEP traz o conhecimento que ele tem dos instrumentos, do fluxo, do processo da avaliação, e o pessoal da formação em administração traz os conhecimentos específicos das DCNs, de cada indicador que os avaliadores de administração devem se atentar ao analisar, ao avaliar determinados cursos e esses processos. Provavelmente ocorra, esse ano é meio complicado, né, que a gente já está COP, eleição, mas as conversas já estão avançadas nesse sentido. Tá? E nós nos colocamos aí à disposição e agradecemos a atenção e a oportunidade de passar as informações para vocês. Muito obrigado.